Educação à distância, mudando realidades. Olá, eu sou a professora Denise Tontius e essa é a disciplina de Operações de Cooperativas. Está aqui comigo, acompanhando a aula de hoje, o professor Carlos Felipe. Olá, como está? Sou Carlos Felipe, professor assistente. Bem-vindo a essa nossa terceira aula. E antes de começar, eu quero mandar um alô aqui para a Escola Campos Sales, de São Francisco do Aguaporé, que já fez contato, e a Escola Casimiro, que está ao vivo, porém sem net na sala. De qualquer forma, aguardamos o contato de vocês. Até. Essa então, que é a nossa terceira aula, tem como conteúdo agricultura familiar, as cooperativas e suas relações com os mercados institucionais. Então vamos começar falando um pouquinho sobre a agricultura familiar, conceituando, explicando o que é agricultura familiar e tentar pontuar a sua importância para a agricultura como um todo no Brasil. E vamos falar também da relação que existe entre as cooperativas e os mercados institucionais. O nosso primeiro objetivo hoje é identificar o que é um mercado institucional, reconhecer a importância dos mercados institucionais para a agricultura familiar. Começando então, falando da agricultura familiar, a gente vê que a agricultura familiar abrange os pequenos produtores, trabalhadores rurais, meeiros, lavradores e outros atores sociais que antigamente eram marcados pelo estigma da pobreza e da irrelevância da sua produção. Por isso, não havia devida atenção do poder público sobre a atividade desses trabalhadores. A agricultura familiar tem uma dinâmica e característica muito própria, distintas em comparação à agricultura não familiar, ou que nós podemos chamar de agricultura convencional. Na agricultura familiar, a gestão da propriedade é compartilhada pela família e a atividade produtiva agropecuária é a principal fonte geradora de renda. Então, gente, um primeiro conceito da agricultura familiar está ligado a essa ideia da família ser responsável pela gestão da propriedade e a propriedade ser a fonte primária de renda para essa família. É um pouco diferente do que a gente chama de agricultura convencional ou agricultura não familiar, e no passado foi marcado por um estigma da pobreza, da irrelevância, foi uma coisa tratada com pouco valor. Hoje em dia, nas últimas décadas, isso tem mudado, a gente tem dado uma repaginada, uma mudada da posição social e posição da importância econômica da agricultura familiar para o consumo das famílias brasileiras. E essa mudança está sendo marcada por novas políticas públicas e por um novo papel na porcentagem até mesmo da importância dessa agricultura familiar na mesa do brasileiro. Para falar um pouquinho mais sobre isso, a gente preparou um material, mas antes nós vamos ver aqui que essa agricultura familiar, a gente vai ter a figura dos proprietários de terra que vão ter a sua terra devidamente em seu nome, mas também pessoas que vão ter outras figuras dentro da agricultura familiar, por exemplo, os meieiros, aquelas pessoas que trabalham na terra de outra pessoa, que vão estar condicionadas a ter uma porcentagem da produção. A palavra meieiro vem de metade, a ideia de metade da produção, e também outras figuras de pessoas que estão ligadas à produção, mas sempre com essa ideia da família inteira atuando dentro da propriedade e tendo a propriedade como a sua fonte principal de renda. No slide a gente vê que a agricultura familiar tem uma relação particular com a terra, seu local de trabalho e de moradia. A diversidade produtiva também é uma característica marcante desse setor. Quando a gente fala de diversidade produtiva, eu estou dizendo de produzir várias culturas. Então não se trata normalmente de uma monocultura. Quando eu tenho agricultura familiar, eu tenho uma pessoa que, por exemplo, cuida de estoque de animais, seja gado, pode ser também cabritos, carneiros, pode ser galinhas, porcos, um estoque variado de animais, mas também uma produção variada de vegetais. A pessoa planta mandioca, mas também planta outras culturas. Você vai plantar vários vegetais ou várias hortaliças. Vai depender, então, do estilo da propriedade, do estilo do trabalho, mas uma das características importantes da agricultura familiar
também essa questão da diversidade, da pluralidade da produção agrícola. A gente tem o embasamento, então, que a Lei 11.326, que data de julho de 2006, define as diretrizes para a formulação de uma política nacional da agricultura familiar e os critérios para a identificação do público que se caracteriza como agricultura familiar. Para falar um pouquinho mais sobre esse material, nós preparamos um material externo para trazer um pouco mais sobre as características da agricultura familiar no Brasil. Vamos assistir? Sabia que grande parte do que vai para sua mesa é proveniente de atividades como essa? É a agricultura familiar ganhando espaço na economia e no dia a dia da alimentação dos brasileiros. A agricultura familiar é constituída pelos pequenos produtores, trabalhadores rurais, meeiros, lavradores e outros atores sociais. Nela, a gestão da propriedade é compartilhada pela família e a atividade produtiva agropecuária é a principal fonte geradora de renda. Segundo dados do Censo Agropecuário de 2006, 84,4% do total de estabelecimentos agropecuários brasileiros pertencem a grupos familiares. São aproximadamente 4,4 milhões de estabelecimentos, sendo que a metade deles concentra-se na região Nordeste. De acordo ainda com o censo, a agricultura familiar constitui a base econômica de 90% dos municípios brasileiros com até 20 mil habitantes. Responde por 35% do Produto Interno Bruto Nacional e absorve 40% da população economicamente ativa do país. A agricultura familiar produz 87% da mandioca, 70% do feijão, 46% do milho, 38% do café, 34% do arroz e 21% do trigo no Brasil. A pecuária é responsável por 60% da produção de leite, além de 59% do rebanho suíno, 50% das aves e 30% dos bovinos do país. Portanto, a atividade possui importância econômica vinculada ao abastecimento do mercado interno e ao controle da inflação dos alimentos consumidos pelos brasileiros. Para Dona Maria, agricultora e produtora de hortaliças, a agricultura familiar é a base do sustento e trabalho para sua família. Trabalho na agricultura desde 92, aqui nessa área aqui do setor chacareiro, nessa zona rural, nós temos uns 11 anos. Assim, a gente nunca trabalhou de empregado, sempre a gente trabalhou para nós mesmos, né? Aí é eu, meu marido e eu tenho 3 filhos, só que a mais velha casou e foi embora para o Pará. Aí tem os 2 rapazes que moram, tá estudando, tá para a escola agora, e tem o outro que está lá que tá para fazer a entrega. A gente entrega o alimento, que nem agora mesmo a gente está fazendo a entrega para o PAA, da Semagric. A gente já entregou na Imater também. Aí a gente faz a feira, que nem eu faço a feira da terça-feira no Conjunto Santo Antônio, que são... Ontem mesmo a gente estava lá, a partir das 4 às 9 da noite. Hoje é da Imater, eu não vou porque meu esposo está viajando, mas a gente faz lá também da Imater, né? E amanhã, de manhã, lá no pátio do INCRA. E a cada 15 dias a gente faz na Imater, na Farquhar, em frente ao prédio lá do CPA. Hoje nós só estamos tendo cebolinha, coentro, salsa, pimenta de cheiro, couve. Rúcula está acabando, já está no final. Mas a gente produz alface, couve chinês, mostarda, também a gente planta. Para o especialista Sr. Dionísio, da Imater, é muito importante o conhecimento sobre as políticas de incentivo aos produtores. Hoje nós da Imater Rondônia, nós praticamos junto aos nossos produtores as políticas públicas no setor produtivo do governo do estado de Rondônia, né, também políticas públicas do governo federal e também algumas políticas do município. Né? O estado é muito grande, mas aqui nós temos muitas parcerias, né, com as prefeituras, enfim, mas a nível federal, que parte desde o PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que através desse programa existem várias linhas de crédito, né? Que dentro dessas linhas de crédito está inserido toda a família rural, desde o titular, que geralmente é o chefe, né? Às vezes pode ser o homem ou a mulher, né? Até o filho, como uma forma de incentivo, né? O programa hoje, o PRONAF, ele abrange especificamente a agricultura familiar. Nós estamos diariamente no campo para alavancar de fato essa produção, né? E tornar
digamos que realidade, aquele sonho da agricultura familiar, que é o sonho de ter uma vida digna, né, de produzir, de comercializar aquilo que produz, formar seus filhos, participar de feiras agropecuárias, que hoje já existem muitas, e aqui em Rondônia tem a Rondônia Rural Show, e entre outras feiras que hoje é referência a nível de Brasil. E tudo isso é formado pela agricultura familiar. Agora você já sabe um pouco mais sobre a origem do alimento que vai para a sua mesa e de como a agricultura familiar faz parte do nosso dia a dia e influencia na economia do país. Até a próxima! E aí, gostaram do vídeo? Então, segundo os slides, os dados do Censo Agropecuário de 2006, 84% do total dos estabelecimentos agropecuários brasileiros pertencem a grupos familiares. São aproximadamente 4,4 milhões de estabelecimentos, sendo que a metade deles está na região Nordeste. De acordo com o estudo, a agricultura familiar constitui a base econômica de 90% dos municípios brasileiros, com até 20 mil habitantes, ou seja, os menores municípios. Responde por 35% do Produto Interno Bruto Nacional, por todo o valor produzido no país, e absorve 40% da população economicamente ativa do país. Esses são dados para enfatizar a importância da agricultura familiar na economia brasileira. E são dados realmente muito importantes, né, gente? Se a gente pensar bem, 40% de quem está trabalhando no Brasil, direto ou indiretamente falando, está trabalhando com a agricultura familiar. E, além disso, nós temos que um terço, se a gente dividir o nosso PIB em 3 partes, um terço está ligado à agricultura familiar. Então, a agricultura familiar é um tema muito importante e muito relevante para todo o país. A gente viu no nosso vídeo que 84%, então, de todas as propriedades rurais são propriedades de agricultura familiar. E esse é um tema muito importante. Eu imagino que muitos de vocês, alunos, muitos de vocês vão ser pessoas que estão ligadas à agricultura familiar de alguma maneira. E hoje a gente tem dado uma nova importância para isso e tem trazido todo um orgulho para essa atividade, porque essa é a atividade que traz o alimento para a mesa do brasileiro. Como nós podemos ver no nosso vídeo, a produção da agricultura familiar ela é muito variada. Aquela pessoa que foi entrevistada falou para a gente produz aqui várias hortaliças, cheiro verde, cebolinha, produz rúcula, alface. Toda essa produção é aquela produção que você vai consumir quando estiver consumindo uma salada na sua casa. Essa variedade é muito importante para a qualidade de vida do brasileiro, para a qualidade do bem-estar das cidades nos municípios do Brasil. E a gente sabe, então, que nos nossos dados, aqui no gráfico a gente trouxe alguns dados aqui no slide para vocês. A gente vai ver, então, em dados, o número de estabelecimentos, número de propriedades rurais. Deixa eu apagar aqui, que eu acho que ficou feio minha marcação. O número de propriedades rurais no Brasil. A gente vai ver em porcentagem de todas as propriedades rurais no Brasil, a agricultura familiar corresponde por 84%. Imagina esse gráfico pizza aqui, ó. Muito grande a importância da agricultura familiar. Já a agricultura não familiar, também chamada de agricultura convencional, apenas 15% de toda a produção, de todas as propriedades, né, dos estabelecimentos. No entanto, se a gente olhar pelo outro lado, pela área ocupada por essa agricultura familiar, a gente vai ver que a agricultura familiar, apesar de ser 85% das propriedades, ela vai ocupar apenas 24% do espaço territorial das propriedades rurais. Né? Por outro lado, a agricultura não familiar ou a agricultura convencional vai ocupar aí os outros 75% da extensão territorial agropecuária. E esses são dados que a gente coletou aqui para vocês no Ministério do Desenvolvimento da Agricultura, né, no Censo Agropecuário de 2006. Então, são dados relativamente atualizados que a gente vai mostrar como esse grande número de propriedades vai ocupar uma parcela pequena, por causa das suas características. A agricultura familiar normalmente está ligada a uma propriedade de terra menor, onde o proprietário tem que aproveitar essa pequena
propriedade de terra e produzir várias culturas para assim ter um retorno financeiro daquelas várias culturas que ele vai conseguir produzir naquela terra, para ele assim conseguir ter um retorno de verdade. Então, por isso que a gente vai ter várias agriculturas familiares, várias famílias plantando várias coisas ao mesmo tempo na terra, utilizando ao máximo aquela pequena extensão de terra. Isso aí acaba sendo ecologicamente correto, acaba sendo uma maneira de transformar essa opção ecologicamente correta em uma opção economicamente viável. São duas opções aí que alimentam um desenvolvimento mais sustentável. Vamos ver então alguns dados de alimentos? Quando a gente fala de alimentos, segundo aquele mesmo censo de 2006, a agricultura familiar produz 87% da mandioca consumida no Brasil, 70% do feijão, 26% do milho, 38% do café, 34% do arroz e 21% do trigo produzido no Brasil. Na pecuária, ela é responsável por 60% da produção de leite, além de 59% do rebanho de suínos, de porcos, 50% das aves e 30% dos bovinos no Brasil. Muito relevante, Importantíssimo no nosso país que é uma potência nessa parte de agricultura, que tem na agricultura uma parte importantíssima da sua produção de riquezas, a produção do PIB, que é a riqueza do país. Ele tem, então, como uma base sólida a produção da agricultura familiar. Nós organizamos esses mesmos dados num gráfico, você pode conferir no slide com a gente aqui. A mandioca e os seus 87%, imagina aqui estão os outros 13% para completar os 100%. Então, mais ou menos até aqui a gente tem 70% da produção do feijão. Aqui estariam os outros 30% da agricultura não familiar. 26% do milho, 38% do café, 34% do arroz, 21% do trigo e 16% da soja. É muito relevante, é muito significante todo esse papel da agricultura familiar na produção agrícola no Brasil. E o que mais que a gente pode falar de agricultura familiar? A gente vai ver aqui. A agricultura familiar possui, portanto, importância econômica vinculada ao abastecimento do mercado interno e ao controle da inflação dos alimentos consumidos pelos brasileiros. Quando ele fala sobre o controle da inflação, é justamente em relação ao abastecimento desse alimento, dessa cesta básica dos brasileiros que vem da agricultura familiar. Esses agricultores mantendo a sua produção, mantendo o abastecimento estável, mantém o equilíbrio do preço que se mantém estável, por isso não gera inflação. Essa é a importância da agricultura familiar permanecer com apoio para permanecer produzindo. O agricultor familiar tem uma relação diferente com a terra, uma relação mais próxima devido à tradição familiar. No Brasil, a maioria dos municípios possui menos de 20 mil habitantes, nos quais a agricultura familiar é muito presente e faz parte da cultura local. Então a gente vai ver assim que existe uma legislação específica, que é a Lei 11.326, que é de 2006, que vai definir o que quais são os parâmetros para alguém ser considerado um agricultor familiar e o empreendedor rural familiar. E aí esses parâmetros incluem os seguintes critérios. Primeiro, quem pratica atividade no meio rural. Segundo, quem possui área de até 4 módulos fiscais. Esse módulo fiscal vai ser um para cada região. Em Rondônia, um módulo fiscal equivale a 60 hectares. Então, 4 módulos fiscais até 240 hectares. E aí nós vamos ter outros critérios. A mão de obra na atividade tem que ser da própria família. Pode ser que tenha alguém contratado trabalhando eventualmente, pode ter uma terceirização, mas a base da mão de obra tem que ser a própria família. A renda familiar tem que estar vinculada ao próprio estabelecimento. Então, a renda da família tem que vir da terra, tem que vir daquela propriedade. E o gerenciamento do estabelecimento ou empreendimento tem que ser feito pela própria família. Não pode ter um gestor externo, uma pessoa que vai trabalhar para a família ou para quem a família está trabalhando. Tem que ser a própria família vai gerenciar esse empreendimento. Esses 5 critérios, 2 aqui no primeiro slide, esses outros 3, vão formar os critérios previstos em lei. Essa é a lei aqui, gente, a Lei 11.000
326, vale a pena vocês conhecerem, anotarem, porque essa é a lei importantíssima para a agricultura familiar. Essa é uma lei que foi assinada em 2006 e esses 5 critérios vão estabelecer quais são, então, o que a família tem que cumprir. É preciso cumprir todos esses critérios para ser considerado uma agricultura familiar. Considerando, então, todos esses critérios, cumprindo os requisitos, o agricultor vai ter certos acessos a políticas públicas específicas que foram desenvolvidas para a agricultura familiar. Isso aí é uma vantagem, né? Bom, primeiro a gente vê que também são considerados agricultores familiares os silvicultores, as pessoas que vão explorar a selva. Por exemplo, quem vai fazer extração, né, extrativismo vegetal controlado, com projeto, né, de manejo. Então, os silvicultores podem ser considerados agricultores familiares. Os aquicultores, as pessoas que vão trabalhar com produção na água, né? Então, vai ser aquela produção de represas, produção de águas, produção mais artificial, não é pesca aqui. Os extrativistas, quem vai fazer extração vegetal ou mineral. Os pescadores, que vão fazer pescas, os indígenas, pessoas que vivem, né, em reservas indígenas, os quilombolas e os assentados da reforma agrária. Todos eles, então, vão ser beneficiários da agricultura familiar. Essas pessoas, então, vão ter acesso, e aí a gente enumera como principal apoio à agricultura familiar, ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Esse programa é conhecido pela sua sigla, que é o PRONAF, né? O PRONAF, ele tem como objetivo promover o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar. Por meio dele, agricultores familiares podem acessar várias linhas de créditos, de acordo com suas necessidades e de acordo com seu projeto. Essa questão de linhas de crédito, gente, essa é a melhor solução que o capitalismo pode dar para um problema de uma parte que é economicamente importante e, ao mesmo tempo, que sem incentivo, ela não se torna economicamente viável. Então, para a gente proteger a ecologia, para a gente fazer uma agricultura menos agressiva, para a gente buscar uma distribuição de renda mais justa, a gente precisa de apoio do governo. O governo precisa dar um apoio para que a gente consiga realmente esse desenvolvimento mais sustentável. E isso que é uma política pública que busca esse desenvolvimento mais sustentável. O PRONAF entra em cena e uma das principais ações que ele vai promover para melhorar a vida da agricultura familiar é essas estratégias de acesso a linhas de créditos especiais. Tem muitos estudos científicos que comprovam que dar crédito ou dar recurso para que a pessoa, o agente econômico, tome suas decisões é muito mais valioso do que, por exemplo, dar uma doação. É muito melhor você dar um acesso ao crédito e a pessoa desenvolver um negócio próprio do que você fazer uma doação de alimento ou uma doação de moradia para uma pessoa. Por quê? Com essa autonomia de decisão, a pessoa vai poder decidir o que ela vai produzir de acordo com as suas experiências pessoais, seu conhecimento pessoal e de acordo com a sua inclinação, do que ela gosta de fazer. Então, você vai ter aí melhores resultados, melhores rendimentos. Então, essa é uma proposta extremamente capitalista, de trazer as pessoas para o desenvolvimento capitalista, mas uma resposta também muito positiva ao mesmo tempo para o desenvolvimento, seja por ser ecologicamente correto e também por tornar essa atividade mais economicamente viável. Tá? E aí a gente vai dizer um pouquinho mais sobre o PRONAF, vamos falar um pouquinho sobre para que podem ser os projetos do PRONAF, quais podem ser as destinações do recurso dos projetos para captar financeiro. Quando eu falo crédito, é pegar dinheiro emprestado, né, gente? Crédito aqui vem sempre com projeto, eu não posso chegar lá e só falar assim, quero dinheiro emprestado. Tenho que explicar para que eu quero esse dinheiro emprestado. Pode ser, por exemplo, para o custeio da safra. Qual vai ser o custo para produzir essa safra? Vai depender de cada coisa que a gente está produzindo. Pode ter mão de obra para plantar, pode ter custo para comprar sementes ou mudas, pode ter algum custo para limpar a terra. Então, pode ser para o custeio da produção da safra. Pode ser para atividades de agroindustrial, então para comprar máquinas, equipamentos, para industrializar um pouco mais a agricultura. Então, investimentos diretamente em máquinas, equipamentos ou infraestrutura. E aí a gente fala que para acessar o PRONAF, a renda bruta anual dos agricultores familiares deve ser de, no máximo, 360 mil. Vamos falar um pouquinho aqui
desse programa que é o UDAP. O UDAP é a Declaração de Aptidão ao PRONAF. Essa declaração, ela é um documento mais importante para a agricultura familiar. Não existe nenhum documento tão importante quanto isso. É o que nós chamamos de identidade do produtor como agricultor familiar. É o principal documento da identificação e qualificação da agricultura familiar, é o que nós chamamos de identidade do agricultor familiar. Sem esse documento, a gente sabe que não é reconhecido a pessoa como categoria profissional. A categoria profissional de produtor rural vem sendo cada vez mais reconhecida e ganhando importância no nosso país. Esse reconhecimento está ligado principalmente àquilo que o professor Carlos Felipe comentou, da importância da agricultura familiar para produzir o alimento que vai para a mesa do brasileiro e manter esse alimento com preço razoável, sem grandes oscilações, sem grande inflação disparada do preço. Porque é muito saudável na economia ter muitos produtores para produtos em pequena quantidade. Se eu tenho muitos produtores, mesmo que um tenha uma quebra na sua safra, por exemplo, a nossa entrevista ali, a pessoa falou, a rúcula está acabando. Pode ser que seja a temporada de rúcula que acabou, né? Mas pode ser que um produtor tenha um problema, entrou uma praga lá e destruiu a sua produção de rúcula. Imagina, se você tem só uma grande fazenda produzindo toda a rúcula para o estado de Rondônia, e essa fazenda tem um problema, a gente vai ter uma grande inflação. Agora, enquanto a gente tem vários produtores, a gente minimiza o nosso risco, diminui o risco de ter uma grande quebra na produção, porque a gente vai ter várias pessoas produzindo o mesmo produto ao mesmo tempo. Isso acaba sendo muito positivo para o consumidor. Ele acaba tendo como se fosse uma concorrência maior, e isso mantém os preços mais estáveis e mais baixos. Então, isso acaba trazendo um grande reconhecimento para a agricultura familiar, porque ela mantém o nosso alimento fresco, mantém o nosso alimento saudável e disponível para a mesa do brasileiro a um preço acessível, que é muito importante para a saúde da população como um todo. Vamos falar um pouquinho de cooperativas? Nós falamos aí da agricultura familiar e agora vamos falar um pouquinho das cooperativas do ramo agropecuário. Então, arroz, feijão, carne, legumes, ovos, leite e o cafezinho nosso de cada dia. Tudo isso e muito mais é produzido em cooperativas agropecuárias organizadas comumente por agricultores familiares. É possível arriscar que, no prato de todo brasileiro, exista sempre um alimento produzido por uma cooperativa do ramo agropecuário. Para melhor falar sobre isso, para melhor tratar sobre esse assunto, nós vamos curtir mais um vídeo. Agropecuárias são muito importantes na produção de alimentos e na geração de trabalho e renda no país? Mas como funciona uma cooperativa agropecuária? Para responder essa pergunta, eu vou conversar agora com Salatiel Rodrigues, tudo bom? Tudo bem? Que é o presidente da OCB Secop Rondônia. Sescop Rondônia, perdão. Aliás, qual é o significado da sigla? A OCB é a Organização das Cooperativas Brasileiras no estado de Rondônia. Porém, todos os estados brasileiros, cada um tem sua sede. E a OCB é a guardiã da identidade do cooperativismo. E o Sescop é o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, que trabalha a educação, a formação e o monitoramento dos associados, dos familiares e dos colaboradores das cooperativas. Muito bom. Bom, então a gente viu que a cooperativa agropecuária é de extrema importância na geração não só de alimentos, mas de emprego e renda para o país. Mas, afinal, como que funciona uma cooperativa agropecuária? Cooperativismo é 13 ramos, porém no último congresso agora caminha para redução para 7 ramos. E o agropecuário é um ramo do cooperativismo, assim como todos os outros são importantes, mas o agropecuário porque produz alimentos. Sim. E nós temos cooperativa de produção no Brasil inteiro, porém já foi o ramo mais forte do cooperativismo, o agropecuário. E hoje é o crédito. Por quê? Porque o crédito é o recurso financeiro. E a cooperativa agropecuária, você que está nos assistindo, observe, tem que preparar o solo, plantar, colher, armazenar, industrializar e até comercializar.
Então, toda uma cadeia, a cooperativa agropecuária. Legal. E como que essas cooperativas influenciam diretamente na economia do país? Setor produtivo é que segura a economia desse país, do Brasil e dos estados brasileiros. É importante frisar que a produção agrícola e agropecuária que compõem as nossas cooperativas no Brasil inteiro, elas buscam girar a economia através das exportações e também a sua produção inserida na localidade, ela traz a economia e o PIB cresce cada vez mais. E observa-se que o país com economia forte é um país que tem a produtividade alta. E o Brasil é um exemplo de produtividade e também, por que não, organizar essa cadeia produtiva através de cooperativas agropecuárias. Muito bom, muito bom. E o que são os mercados institucionais e quais são os programas de apoio às cooperativas? Olha, as cooperativas, elas buscam trabalhar pensando no coletivo, porque cooperativa é sociedade de pessoas. E hoje nós observamos que no mercado que estamos vivendo atualmente, se você não trabalhar pensando só no seu interesse, não da coletividade, você observa que é difícil passar uma crise. Então, quando você se juntam às outras pessoas, isso traz mais liberdade na própria economia. E as vantagens, já aproveitando dizer, porque você trabalha em conjunto, juntando as pessoas e formando cooperativas. Porque acima de 20 pessoas você constitui uma cooperativa, seja ela agropecuária, seja de outros ramos. Muito bom. Salatiel, obrigado pela informação, viu? E é com vocês. Cooperativas agropecuárias e agricultura familiar andam de mãos dadas para o desenvolvimento humano e econômico do nosso país. Valeu ali uma revisão dos 13 ramos da cooperativa no Brasil e da importância das cooperativas agropecuárias, principalmente para o fortalecimento da agricultura familiar. Como a gente pode conferir no slide, além de enriquecer a nossa mesa, esses alimentos produtos garantem a renda de milhares de produtores rurais. São homens e mulheres que encontram no cooperativismo uma ótima alternativa de comercialização da produção coletiva, armazenamento e industrialização, além da assistência técnica, educacional e social. O que eu quero deixar bem claro aqui é que nem sempre a agricultura familiar é uma cooperativa. A gente tem muitos casos que a agricultura familiar é simplesmente uma agricultura familiar. No entanto, naturalmente existe uma inclinação muito forte para que o agricultor familiar se junte com outros agricultores familiares e forme uma cooperativa, porque isso traz vantagens para o coletivo. Nós vamos ter que a união vai fazer a força aí para a gente poder equipar melhor, trazer mais conhecimento técnico, organizar os mercados de comercialização da produção agrícola. Então faz muito sentido que a agricultura familiar seja organizada em forma de cooperativas. Se a agricultura familiar é uma realidade que você já conhece, que você já tem algum contato, a gente gostaria de te dar essa outra ideia. As cooperativas para a agricultura familiar nos parece uma das melhores ideias para o estado de Rondônia. Parece natural, porque com tantas agriculturas familiares no nosso estado, com tantos exemplos de agricultura familiar, nada melhor do que pensar também como organizar para trazer melhores estruturas, máquinas, equipamentos, capacitações técnicas e organização da comercialização da produção. A gente confere aqui no slide que o campo brasileiro é protagonista na produção de alimentos e na geração de trabalho e renda no país. As cooperativas têm um papel central nesse protagonismo, realizando fortes investimentos na ampliação e na modernização das técnicas de agricultura e de pecuária.
para ilustrar isso, nós preparamos um material para você. Olá, seu Armando. Como vai o senhor? Olá, Laís. Tudo bem? Tem chovido bastante. Isso tem beneficiado a safra de café. Mas diz pra gente, o que o senhor veio fazer hoje na nossa cooperativa? Bom, eu trouxe algumas sacas de café para vocês torrarem para mim. E eu tenho urgência nisso. Sem problemas. Você sabe que aqui o cooperado ele tem prioridade e as taxas são menores. Olha, eu vou pegar agora as suas sacas de café e assim que tiver tudo pronto eu ligo pro senhor, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Não tem de quê, seu Armando. A cooperativa é assim mesmo, ela trabalha para beneficiar os cooperados. Até a próxima. Tudo bem. Tchau, tchau. Olá, moça. É aqui que funciona a cooperativa? Sim, em que podemos ser útil? Então, moça, é que eu tenho algumas sacas de café para torrar. Eu gostaria de saber como que eu faço para me beneficiar. Então, mas eu percebo que o senhor não faz parte da nossa cooperativa, né? Não, realmente eu não sou, mas eu gostaria de saber como que eu faço para me associar. Como é mesmo o seu nome? Meu nome é Paulo José e eu sou um pequeno produtor de café. Então, seu Paulo, aqui nós temos os cooperados e a nossa prioridade é atendê-los para que a demanda deles não possa ser atrasada. Mas não se preocupe, a gente pode estar agendando o seu atendimento e eu explico para o senhor certinho como é que faz, pode ser? Claro, pode ser sim. Eu gostaria de saber a respeito das taxas. Então, a gente cobra uma taxa de serviço em cima do valor de mercado. Mas como eu já expliquei para o senhor, a nossa prioridade são os cooperados, até porque eles fazem parte da nossa cooperativa. Mas não significa que não vamos estar realizando o atendimento do senhor. O senhor entende isso? Entendi. Aí eu fiquei com uma outra dúvida aqui a respeito dos prazos e como eu faço para me associar. Então, seu Paulo, vai ser um prazer recebê-lo aqui. Mas eu vou lhe explicar certinho as tabelas, pode ser? Pode ser sim. Gostaram do vídeo? Deu para compreender melhor essa questão de que a cooperativa ela pode atender tanto cooperados como não cooperados, cobrando, é claro, preços diferentes pelo serviço? Então, a modernização no plantio, na comercialização e na industrialização das principais matérias-primas e fibras produzidas no Brasil também contribui ativamente para o desenvolvimento não apenas do agronegócio, mas da economia brasileira como um todo. Além disso, as cooperativas têm papel fundamental na transferência de tecnologias e na assistência técnica, contando com o suporte de mais de 8.000 técnicos, engenheiros agrônomos e florestais, veterinários, zootecnistas e técnicos agrícolas, técnicos agroflorestais, entre outros. As cooperativas agropecuárias são referência na realização de feiras e vitrines tecnológicas para o agronegócio. Como aqui em Rondônia, nós sempre temos uma feira muito grande em Ji-Paraná, e em outros aqui em Porto Velho também. São 1.555 cooperativas agropecuárias no país, com mais de 1 milhão de cooperados e 188 mil empregados. Tal dimensão favorece toda a estrutura de apoio institucional a este ramo do cooperativismo, como os programas de apoio e incentivo à comercialização comum e institucional, exportação, industrialização e outros. Mas que comercialização institucional seria essa? Para isso, nós estudaremos um pouco sobre os mercados institucionais. Quando a gente fala, então, de mercados institucionais, estamos vendo que, atualmente, a agricultura familiar tem acesso a mais de 15 políticas públicas de apoio e fomento ao seu desenvolvimento. Tais políticas de apoio são facilmente acessadas quando os agricultores familiares se organizam em cooperativas do ramo agropecuário. As políticas citadas são, por exemplo, o Crédito Rural do Produtor Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que é o PRONAF,
Os programas de compras institucionais, como o Programa de Aquisição de Alimentos, esses programas são pelo meio dos quais o governo adquire alimentos de pessoas, alimentos produzidos pela agricultura familiar. Esses alimentos são principalmente para merenda escolar, para serem utilizados em hospitais públicos e outros lugares de acesso ao público que fornecem alimentos. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o PNAE, e a Assistência Técnica e Extensão Rural, a ATER, além de programas de garantia da safra e o seguro da agricultura familiar. Tudo isso vão formar os mercados institucionais, que é uma rede de segurança que garante uma certa proteção para a agricultura familiar, para que o agricultor não se ponha em tantos riscos, correndo o risco até mesmo de uma falência. As 2 últimas décadas representam um período de afirmação e de grande desenvolvimento da agricultura familiar no Brasil, sobretudo por meio das cooperativas. Organizados em cooperativas, os agricultores têm acesso a mais crédito com juros menores. O maior exemplo é o Programa Mais Alimentos. Nós estamos citando esses programas e gostaríamos que você começasse a conhecer mais deles e buscasse quando for necessário. Se você for trabalhar com um desses programas, pesquise, porque, por exemplo, o Programa Mais Alimentos é uma linha de crédito do Pronaf, que financia investimentos em infraestrutura produtiva da propriedade familiar. Ele contempla os seguintes produtos e atividades: o açafrão, arroz, cana-de-açúcar, café, feijão, mandioca, milho, palmito, soja, trigo, erva mate, apicultura, produção de mel, né, com meio de abelhas, aquicultura, produção de animais aquáticos, aí por meio, por exemplo, de represas, aviculturas, que são as aves, bovinoculturas, o gado, né, de corte e bovinocultura de leite, além da caprinocultura, que são as cabras e cabritos, fruticultura, as frutas, olericultura, produção de oleogênias, né, que vão produzir óleo, principalmente sementes, ovinocultura, pesca e suinocultura. Por meio dessas linhas de créditos, são financiados projetos individuais de até R$150 mil e coletivos de até R$75 mil. Os juros são de aproximadamente 2% ao ano e tem até 3 anos de carência e até 10 anos para pagar. Você sabe o que é uma carência? Como é que a gente explica o que é a carência? Funciona mais ou menos assim: você pega o empréstimo hoje, vai correr um juros de 2% ao ano, que é o juro bem abaixo do juro do mercado, e aí você vai ter 3 anos onde você não precisa pagar as primeiras parcelas. Está correndo juros, tudo bem, mas não está sendo cobrado parcela. Está sendo dado um suspiro, um sossego, um tempinho de maturação para o seu investimento. Pegou então o dinheiro emprestado, foi feito investimento na agricultura, os 3 primeiros anos não precisa pagar nenhum retorno desse empréstimo, e aí depois disso você vai ter 10 anos para quitar a sua dívida. Parece um bom negócio, não parece? Esse tipo de incentivo é o incentivo que vai trazer viabilidade econômica para a agricultura familiar. E esse é um tipo de programa muito, muito importante para o Brasil. Esse que nós falamos é o Programa Mais Alimentos. Só uma observação aqui no que a professora Denise comentou com vocês. Normalmente essa carência está vinculada ao tipo de cultura, ao que você vai produzir, porque esse tempo é dado justamente para o agricultor produzir, vender, fazer uma receita daquele produto para com esse dinheiro ele começar a pagar o financiamento. Então a carência varia, ela pode ser de 2, 3 anos, dependendo da cultura, como pode chegar até a 10 anos, dependendo se a pessoa for trabalhar com plantio de árvore, seja para celulose, seja para seringa ou para qualquer outra atividade que leve mais tempo. Então é só pensar nisso, que a carência está sempre vinculada ao produto que o agricultor vai produzir, ao tempo de maturação desse produto que gere receita, o tempo para gerar dinheiro. É muito importante para a viabilidade econômica do negócio, né? E nós vemos aqui que no slide que essas são as grandes vantagens da organização dos agricultores em cooperativas. Acesso a maiores valores de crédito e melhores condições de financiamento para investir na produção. Então é uma maneira de fazer o negócio crescer.
são as compras de alimentos com recursos governamentais para atendimentos de programas, como, por exemplo, a merenda escolar, os restaurantes populares, os hospitais públicos, creches públicas e a compra e doação de sementes para outros agricultores familiares para tanto a alimentação quanto o plantio. A gente sabe que a agricultura familiar é um tema gigantesco, é importante frisar. A gente sabe que a gente já falou para vocês um pouquinho sobre agricultura familiar na disciplina de ramos do cooperativismo, mas aqui, nesse momento, nós achamos importante, na hora de falar de agricultura familiar, falar também da importância das cooperativas do ramo agropecuário como forma de fortalecimento da agricultura familiar. Isso aqui é uma realidade muito próxima da gente. O Brasil tem muitos potenciais para o surgimento de muitas novas cooperativas. Quando você pensa no estado de Rondônia, Rondônia tem potencial, por exemplo, turístico. E podem surgir cooperativas de turismo, principalmente em algumas regiões que têm valor histórico ou alguns recursos naturais como cachoeiras. A gente está falando, por exemplo, de Costa Marques, que vai ter aí uma parte importante da história do Brasil. A gente está falando de outros municípios, como Alta Floresta, como Pimenta Bueno, municípios que vão ter cachoeiras e vão ter belezas naturais para serem exploradas. Mas a gente pode pensar em cooperativas que são de ramos mais tradicionais, que já existem aqui no nosso país, aqui no nosso estado, nos municípios de Rondônia. A gente já tem várias cooperativas agrícolas que estão ajudando os produtores a produzirem mais, de forma mais moderna, com melhores equipamentos e uma maneira mais rentável para o agricultor familiar. Por isso, nós decidimos dar um certo enfoque para esse ramo do cooperativismo, porque no estado de Rondônia a agricultura familiar é tão importante, ela é tão presente, ela está praticamente em todos os municípios do estado. Por isso, pense na sua realidade. Como que a agricultura familiar se insere na sua realidade, na sua cidade? Comente com a gente, nós gostaríamos de ler aqui a sua história. E como que a cooperativa poderia ser uma fonte viável de mais recursos e de melhores estratégias para ter um rendimento melhor dentro da agricultura no nosso estado. E também, professora, se o pessoal topa ir nas feiras municipais dos seus municípios para verificar sobre mercado institucional. Normalmente, nos municípios pequenos, sempre tem um grupo de agricultores que fornece para a escola, fornece para o hospital. Seria bacana também se vocês forem no fim de semana no mercado municipal, mercado central de sua cidade, e verificar se tem algum grupo que comercializa com o mercado institucional, PA, alimentação escolar e outros. Deixa eu te falar, eu sou aqui do estado de Rondônia, né? Eu sou de Rolim de Moura. Eu sei que esse mercado municipal que o professor está falando são as nossas feiras. A gente faz aquela feirona mesmo no meio da rua, maravilhosa. Lá em Rolim de Moura tem uma em cada bairro, cada dia da semana. E aí, nessas feiras, por exemplo, você pode entrar nesse contato, porque ali estão muitos produtores da agricultura familiar e eles já produzem para entregar nesses programas, como o professor está citando. Já entregam para merenda escolar, já entregam nos hospitais, nas creches. E se você conversar com o produtor dessas feiras, você vai conhecer um pouquinho mais da realidade, como isso que a gente está falando aqui acontece na prática. E talvez você, por falta de conhecimento, pode estar descobrindo agora uma coisa que pode beneficiar a sua vida, a sua realidade. A gente deixa a aula por aqui, eu fico muito empolgada nessa aula, porque eu acho que isso aqui é um assunto muito real da nossa vida. E ficamos com a atividade de sala. Eu gostaria de comentar um pouco do que vocês puderem trazer sobre esse assunto. Se você quiser trazer um depoimento sobre como a agricultura familiar tem a ver com você ou com o seu município, comente aqui que a gente adoraria ler depois do intervalo. E ficamos aqui para o intervalo para fazer atividade de sala, tá bom? Retornamos agora para a correção da atividade de operações de cooperativas. Contamos com a sua participação, queremos ler o que você entendeu das nossas perguntas, quais são as respostas. E se você quiser trazer um pouco da história da sua cidade, do seu município, a sua história pessoal com a agricultura familiar, agora é o momento. Manda pra gente vai ter um grande prazer ler e comentar aqui. Temos participação no chat, professor? Então, quero registrar aqui a participação da Escola Campos Sales, de São Francisco do Guaporé, Escola Casimiro, Escola Paulo Freire, de Tapuã do Oeste,
Escola Fernando de Souza Gomes, de Rio Pardo, e Escola Boa Esperança, de Alta Floresta, e a Escola Mafalda Rodrigues. O pessoal das escolas já está ligado, né? Já que vocês estão ligados, aproveitem, mandem as respostas para a gente, mande o seu comentário, o que você achou da nossa aula? Você consegue se identificar com esse conteúdo de agricultura familiar? A gente sabe que o nosso curso começa com uma base mais teórica, a gente vai discutir alguns conceitos, alguns princípios, classificações, os 13 ramos do cooperativismo, o que é o desenvolvimento sustentável, como constituir uma cooperativa. Mas agora que a gente está partindo para a reta final do nosso curso, nós partimos também para uma parte muito mais prática. Na aula de hoje nós buscamos identificar um ramo do cooperativismo que tem bastante potencial para a nossa região. Nós buscamos também trabalhar como que os mercados institucionais, como as políticas públicas podem atuar para desenvolver ainda mais uma capacidade, uma potencialidade que nós temos no nosso estado e como isso pode ser associado ao cooperativismo para trazer mais benefício para as famílias aqui de Rondônia. A agricultura familiar já é uma realidade no nosso estado. Ela já representa uma grande parte da nossa atividade econômica. Isso também porque ela é uma realidade do Brasil. Nós vemos que 90% da mão de obra dos municípios que têm menos de 20 mil habitantes estão ligados, direto ou indiretamente, à agricultura familiar. E no nosso estado, nós temos a agricultura familiar como uma das bases de geradora de renda e emprego para um número muito grande de pessoas. E a gente tem trazido aqui nessa aula essa importante contribuição que o cooperativismo pode trazer para as pessoas que estão na situação de agricultura familiar. O agricultor familiar pode se beneficiar do cooperativismo, porque junto com outros agricultores, ele pode ter acesso a novas linhas de crédito, linhas que vão dar acesso à modernização, seja pela aquisição de máquinas e equipamentos, seja pela contratação de cursos de modernização das suas técnicas produtivas, ou também pelo acesso a novos mercados consumidores. Seja esses mercados, por exemplo, como as feiras, que podem organizar a produção e comercialização, como também o que nós chamamos de mercados institucionais, aqueles ligados às políticas públicas, que vão levar, por exemplo, merenda escolar, a alimentação das creches, os restaurantes populares, os hospitais, vão ter então a aquisição da agricultura familiar para produzir o alimento para ser oferecido nessas instituições. Nós falamos um pouquinho disso durante a aula de hoje e hoje nós temos algumas perguntas que vão revisar um pouco esse conteúdo. Podemos partir para as perguntas? Será que temos algumas respostas, professor? O chat está... Então, temos aqui também mensagem do pessoal da Escola Francisca Martendal e Escola JTO de Paraná. Só de Paraná, cidade que guardo no coração. Vamos começar lendo as perguntas, então? Primeira pergunta: o que é preciso para ser definido como agricultor familiar? Na aula de hoje nós apresentamos algumas vantagens de ser um agricultor familiar. O agricultor familiar tem acesso a certas políticas públicas, como por exemplo o Pronaf. E aí, o que você precisa ter para ser um agricultor familiar? Então, o aluno Lucas, da Francisco Martendal, ele respondeu: aquele que promove alguma atividade produtiva agropecuária na agricultura. Tem a ver, né? Tá, é o mesmo Lucas. Sim, claro, tem a ver, sim. Isso aí, tem que ter atividade agricultura ou agropecuária, né? Esse é um dos requisitos para a gente ter considerado agricultor familiar. Agora tem também alguns outros requisitos, a gente pode comentar eles também. Deixa eu comentar aqui. Então, uma resposta mais completa seria: o que é preciso para ser definido como agricultor familiar? Praticar atividades no meio rural, possuir área de até 4 módulos fiscais, como comentou a professora durante a aula. Em Rondônia, um módulo fiscal equivale a 60 hectares. A mão de obra deve ser da própria família, com contratações eventuais para colheita, para plantio, para limpeza, mas a mão de obra fixa mesmo da atividade, ela tem que ser, na maior parte, familiar. A renda familiar vinculada ao próprio estabelecimento, e aí a gente tem que pensar, não quer dizer que ninguém do estabelecimento possa trabalhar. Tem muitas propriedades da agricultura familiar em que um membro ou mais da família trabalha fora, trabalha em comércio, trabalha em banco, trabalha como professor ou trabalha em qualquer outra atividade econômica.
Mas é importante frisar que a maior parte da renda da família deve vir da propriedade e não a família ter um sítio só para lazer, aí não configura a agricultura familiar. E também o gerenciamento do estabelecimento ou do empreendimento deve ser da própria família. Não tem sentido você morar num lugar, arrendar a sua terra para um outro produtor produzir e você ser considerado agricultor familiar, não. O negócio tem que ser seu, o plantio deve ser seu, o gerenciamento da atividade pecuária ou agropecuária deve ser da própria família. Esses são os aspectos, essas são as características que configuram um agricultor como familiar. É importante, então, deixar isso bastante claro, né? Porque a agricultura familiar traz vantagens, mas a gente não pode abusar das políticas. Como o professor bem explicou, a renda principal, por exemplo, tem que vir da atividade agrícola. Não adianta a gente tratar um sítio que é utilizado como recreação, como uma fonte de recursos como seria para a agricultura familiar. A gente não pode confundir essas duas coisas. Uma coisa é uma propriedade rural recreacional, outra coisa é uma propriedade rural de agricultura familiar. E aí a gente faz essa distinção, importante também para ter acesso às políticas públicas ligadas à agricultura familiar. Nós falamos do DAP, né, que é aquele dispositivo que funciona como uma identidade do produtor rural, que só vai ser adquirido quando cumprido esses requisitos. Vamos para a pergunta número 2? Na pergunta número 2 nós vimos assim: qual é o documento que pode ser definido como a identidade do agricultor familiar? Então, essa questão, todos que estão enviando a resposta acertaram, né? Que é a Declaração de Aptidão ao PRONAF, o DAP. Aqui eu estou lendo aqui a resposta do Claudia, da Escola Campos Sales, né? Então, a resposta é bem simples, todos que se manifestaram responderam corretamente. De fato, é o DAP, a Declaração de Aptidão ao PRONAF. Então, Declaração de Aptidão ao PRONAF, a identidade do produtor rural, é um documento importantíssimo, ele às vezes tem vencimento, você tem que renovar, o agricultor familiar tem que estar com esse documento em dia para ter acesso a outras políticas públicas que estão vinculadas a ele. Então, é um documento importantíssimo para a agricultura familiar, é importante conhecer ele para a gente saber realmente como ter acesso. Muitas vezes as políticas públicas não têm sucesso, nem porque ela não é uma boa política, é porque ela não é bem divulgada e quem necessita dela às vezes não tem acesso por desconhecimento. Então a gente está fazendo esse serviço aqui de participar essa informação para vocês. Se vocês conhecem alguém que está em situação de agricultura familiar, compartilhe com essa pessoa. É importante de ter um DAP e com isso acesso a outros programas, por exemplo, a linhas de crédito disponíveis para a agricultura familiar. Temos mais participações? Então, responderam aqui a Ana Paula, o Claudir, ambos da Escola Campos Sales. Naíse, é que o pessoal está mandando a foto dos cadernos, então às vezes o foco não fica muito bom. Mas Naíse, também da Escola Campos Sales, Naíse Ribeiro. E aí nós temos o Lucas da Francisca Martindal e a aluna Ellen da Escola Mafalda Rodrigues. Muito obrigado pelo envio das fotos. A nossa aula fica mais interessante quando você participa. Eu particularmente fico muito mais feliz de saber que você está aí participando da nossa aula com a gente. Então mande, ainda dá tempo. Temos outras perguntas para comentar, tá bom? Vamos ler a pergunta número 3? Aqui na pergunta número 3 nós lemos assim: a produção da agricultura familiar é mais ou menos diversa do que a agricultura convencional? Então, para essa pergunta a gente espera uma resposta assim: ou mais diversa ou menos diversa. Qual a importância da agricultura familiar para as nossas refeições diárias? Essa é uma das minhas perguntas preferidas desse questionário, porque leva a gente a fazer uma reflexão, não somente sobre o que são coisas técnicas, tipo o que é esse documento, o que é um agricultor familiar, mas também para a gente refletir a importância de uma coisa. O que é a importância para a agricultura familiar, que vai trazer para as nossas alimentações, para a nossa refeição. Então, fico aí para vocês algumas respostas. A gente teve participação? Então, tivemos um problema aqui no chat. Então, vamos ler aqui a resposta. De fato, a produção da agricultura familiar é mais diversa, muito mais diversa. Em um pequeno espaço de terra, a produção tanto dos vegetais como animal, ela é muito mais diversa do que numa grande propriedade que normalmente vive de uma cultura só.
E por isso a agricultura familiar é fundamental na composição da mesa do brasileiro, pois produz cerca de 70% de nossa cesta básica. Quando a gente fala de cesta básica, é a nossa comida do dia a dia. Muitas vezes vocês já foram ao mercado da cidade de vocês e viram uma sacola assim, normalmente varia de 60, 80 reais, com produtos ali de arroz, feijão, óleo, manteiga, macarrão, sal, biscoito e etc. Farinha, são justamente os itens alimentícios que compõem a nossa cesta básica, que seria a cesta básica do brasileiro. É claro que se você quiser comprar algo fora daquilo ali, já é um tipo de alimento que varia de acordo com as classes sociais. Mas a cesta básica do brasileiro, ela é basicamente toda fornecida, 70% dela vem da agricultura familiar. Daí a importância da agricultura familiar para a nossa economia e para a nossa soberania alimentar. Como o professor bem comentou, né, a cesta básica, nós economistas, nós somos apaixonados por acompanhar alguns preços, inclusive o preço da cesta básica. O preço da cesta básica é utilizado para a gente acompanhar o andamento da inflação. Quando a cesta básica sobe, a gente diz que o custo de vida dos brasileiros subiu, porque o brasileiro precisa adquirir a cesta básica para se alimentar. A agricultura familiar, então, como a gente comentou durante a aula, ela está muito ligada a esse controle da inflação por controlar os preços da cesta básica. Quando você compara a agricultura familiar com a agricultura convencional, ou também chamada de não familiar, a gente vê essa distinção na questão da monocultura ou diversidade da cultura. A propriedade grande, as grandes propriedades de grande extensão territorial, grandes em tamanho, elas normalmente vão optar por uma monocultura, porque elas vão trabalhar de uma maneira muito específica, muito produtiva naquela única cultura, sempre visando alguma coisa que está com um bom preço no mercado internacional. Uma realidade atual bastante presente no nosso estado é a questão da soja e do café, que são duas culturas que estão com um preço bastante vantajoso no mercado internacional e são as culturas preferidas das grandes fazendas atualmente. Isso é importante, claro, para a nossa economia, a gente não está querendo desmerecer o valor disso, isso vai equilibrar nossas contas externas, porque a gente vai exportar esses produtos e poder equilibrar a nossa conta quando a gente importa um outro produto, quero dizer, quando a gente compra um produto de outro país, por exemplo, produtos industrializados, nós somos grandes importadores de produtos industrializados. No entanto, quando a gente fala da questão alimentar, da segurança alimentar do brasileiro, a grande, principal pessoa central, figura central desse cenário, né? O ator principal desse cenário é a agricultura familiar. A gente vai ver na agricultura familiar a fonte da produção dos alimentos que vão compor a cesta básica do brasileiro, que vão alimentar a família brasileira. Então isso tem muito valor, tem um enorme valor e por isso a gente está vendo esse reconhecimento, essas políticas públicas. Você pode perguntar para as pessoas mais velhas que você conhece, seus pais, seus avós, como que já foi a questão alimentar aqui em Rondônia mesmo. Quem se lembra, no começo da década de 90, era comum ser muito escasso a variedade de alimentos disponíveis para a gente adquirir nos mercados. Eu lembro de uma época que faltou carne aqui em Rondônia, no começo da década de 90, a gente não encontrava carne no supermercado para comprar. Alguns períodos a gente vai ter falta de alguns alimentos muito específicos. E isso aí no Brasil não acontece mais praticamente. Às vezes o preço sobe, só que nunca acontece do produto sumir das prateleiras. Porque agora a gente tem uma rede mais organizada, com figuras institucionais, participação do governo nessa organização, com políticas públicas que vão manter agricultores familiares de uma maneira mais economicamente viável e que vão trazer uma diversidade de alimentos para a nossa mesa, mantendo as nossas feiras cada vez mais abundantes, cada vez mais cheias de diversidade de alimentos disponíveis. E isso é uma questão muito importante para a segurança do país. A gente não vai sofrer um desabastecimento de alimentos. Então é muito importante reconhecer o papel da agricultura familiar dentro da economia brasileira. Vamos para a pergunta número 4. Na pergunta número 4, a gente lê assim: qual o principal programa governamental de apoio à agricultura familiar? O que ele faz? Você já ouviu falar dele em seu município? Então, é muito importante que os alunos desse curso, todos, verifiquem no seu município, conheçam melhor seu município por meio desses programas. O PRONAF é bastante conhecido. Normalmente o projeto do PRONAF ele é realizado na Emater
e normalmente todo município tem a Emater, que são os técnicos que vão fazer o projeto com você e depois vão lhe prestar assistência técnica durante a sua produção. Então, o principal programa governamental, como a resposta da questão 4, é o PRONAF, o Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar. Ele disponibiliza crédito para as atividades de custeio e investimento na produção agrícola, além da assistência técnica, como já foi comentado. Professora, cabe explicar rapidamente o que é essa atividade de custeio e de investimento. Sim, a gente considera custeio aquilo que vai fazer a manutenção da atividade que a gente já tem. Por exemplo, ali no nosso vídeo, quando a gente foi dar um exemplo, a gente falou de uma propriedade rural que tinha uma horta, eles produziam ali alface, couve, rúcula. O custeio seria então a manutenção dessa horta. A gente vai ter aí talvez um serviço eventual de alguém que eles chamam para roçar, capinar, tirar erva daninha. A gente vai ter algum custeio ligado à irrigação, vai ter um custeio ligado à manutenção dessa horta. Quando eu falo em investimento, eu estou falando de adicionar valor a esse local. Por exemplo, se eu vou abrir um novo canteiro para começar a produzir um pouco mais, ou se eu vou trazer um novo equipamento de irrigação, isso aí é uma questão de investimento. O custeio, então, está ligado à manutenção da produção, os custos ligados à produção, já o investimento está ligado à ampliação, modernização, investimentos para melhoria dessa produção. E aí, se já ouviu falar dele em seu município, isso que é interessante, dê uma andada esse fim de semana, vá nas feiras ou no mercado, e procure saber sobre o PRONAF, sobre o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, sobre o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, sobre o Programa Mais Alimentos, só para ver se na sua cidade tem, se você conhece esse tipo de experiência, e comente com a gente na próxima aula, ok? Isso vai ser muito bom. Vamos para a pergunta número 5? Vamos. Pergunta número 5 é assim: quais as principais vantagens das organizações de agricultores em cooperativas do ramo agropecuário, no que diz respeito ao acesso ao crédito? Quando a gente fala, então, do acesso ao crédito, organizados em cooperativas, os agricultores têm acesso a mais créditos e melhores condições de pagamento, além de acesso a conhecimentos técnicos, né, para acessar esse crédito. Muitas vezes a gente não acessa o crédito por falta de conhecimento técnico, né? Sim, e nessas melhores condições de pagamento está a tal da carência que a professora Denise comentou anteriormente. Essas condições de pagamento têm aí a baixa taxa de juros, tem aí o período de carência e tem o montante do crédito e uma assistência para saber lidar com esse crédito. Tudo isso você consegue bem mais facilmente organizado em cooperativa. Isso mesmo. Pergunta número 6. O que são os mercados institucionais e quais suas principais vantagens? Quando falamos de mercado institucional, a gente tem sempre que ligar que é o mercado entre instituições, uma relação comercial com instituições, nesse caso, instituições públicas. Então, como resposta, temos assim, são compras governamentais de produtos agropecuários pelo preço de mercado para atender a demanda de merenda escolar, de creche, demanda por alimentos, necessidade de alimentos, da merenda escolar, de creches, de hospitais, casas de repouso e instituições públicas diversas. Tem como principais vantagens o apoio à agricultura familiar e o fornecimento de alimentos saudáveis à população. É importante, né? Porque a gente fortalece uma coisa que é importante para garantir a nossa diversidade de alimentos disponíveis no comércio. É uma maneira da gente usar uma política pública para fortalecer uma instituição do capitalismo, que é uma propriedade privada do agricultor familiar. Isso aí é muito uma alimentação assim, de um sistema de uma maneira muito mais saudável. A gente vai trazer uma estabilidade para toda a população. Então, assim, é uma vantagem muito grande, assim, uma melhoria dentro da situação econômica que o Brasil teve nas últimas décadas de fortalecimento da agricultura familiar. Na aula de hoje, a gente espera que você tenha aprendido um pouquinho mais sobre a agricultura familiar e os mercados institucionais e como as cooperativas podem se envolver com tudo isso. Ficamos por aqui e a gente conta que você já tenha compreendido a importância sobre fazer atividade de percurso para aprovação na disciplina. Então faça a sua atividade de percurso e prepare-se. Na aula que vem nós já temos a nossa última aula de conteúdo e já vamos a caminho da nossa avaliação. Ficamos por aqui e voltamos semana que vem. Até, agradecemos a participação. Tchau, tchau.
Educação à distância, mudando realidades.